Tecnologia e acessibilidade ela é muito ampla. Quando você liga a televisão e você vê lá centenas de pessoas nos corredores dos hospitais morrendo sem um acesso ao sistema básico de saúde, e são pessoas sem acesso, na verdade. Então, eu acho que o deficiente conseguiu se apropriar, o movimento do deficiente conseguiu se apropriar com muita maestria desse termo acessibilidade, né? Porque o que é a falta de acessibilidade? É tudo. O cara, quando não tem acesso à educação, à saúde, ele é um sem acesso, na verdade. E a gente tem, para um fórum rico como esse, falar de acessibilidade. Acessibilidade não é só a rampa e nem rampinha como alguns municípios fazem. Acessibilidade não é só colocar um corrimão para que o cidadão tenha acesso. Acessibilidade é liberdade para todos, sem condição. Ouvimos hoje falar muito dos instrumentos da cultura e vamos ouvir ainda mais. Que bom! Mas o idoso, o obeso, a gestante, eu e cada um dos senhores e senhoras que estamos aqui, precisamos ter uma cidade que não seja deficiente, porque deficiente não é o próprio, é a cidade que não dá condições. Eu espero que esse é o primeiro fórum, né? Que surjam outros fóruns, que surja bastante coisa olhando para essas pessoas, porque essas pessoas viveram muito tempo no esquecimento, largado de mão, pouca preocupação, no máximo a família. Hoje, graças a Deus, autoridades estão se preocupando, pessoas estão se preocupando, alunos, o aluno está preocupado, vou fazer uma produção cultural, estou preocupado também com alguém que tem uma deficiência. Eu acho que isso é muito importante e eu fico assim, feliz da vida. Pensar produção cultural hoje, pensar projetos culturais, ou enfim, a cultura em si, e não pensar no global, é silenciar, mais uma vez, uma voz que está aí tentando ser escutada. Como é que eu vou inventar de fazer um projeto com cadeirante se eu não tenho acessibilidade? Aí foi sentando aqui que eu entendi que eu, cadeirante, só vou onde eu sei que é acessível, onde tem lá uma plaquinha de acessibilidade. E foi assim que eu provei para os meus 2 outros sócios que a gente tinha que comprar um equipamento para lá. Porque eles esperavam que a gente tivesse demanda, porque nós somos um estado de eventos corporativos, eles esperavam que a gente tivesse demanda para então comprar um equipamento. Eu falei, não vai fazer uma fila de carreteiro de roda aqui na frente e dizer, gente, eu quero ir no espaço, eu quero conhecer o espaço. Não vai ter. Agora, se eu botar uma plaquinha lá fora, dizendo que eu tenho, e um desenho do equipamento, e uma foto do equipamento que eu tenho, se a pessoa estiver disposta a conhecer o meu espaço, estiver disposta a subir naquela esteira, naquele carro, esteira, que é extremamente seguro, ela vai entrar no meu espaço. Se ela vir no meu site que eu tenho acessibilidade, ela vai ao meu espaço. Nós precisamos fomentar o CENIC, que é, na verdade, a rede de informações e indicadores sobre a produção, a cadeia produtiva da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, a gente sabe que a família protege muito, né? Mas a pessoa com deficiência, ela tem como estar no mercado de trabalho também. Então, a gente precisa entender como qualificar, como preparar para quem, na verdade, puder trabalhar
ter a sua renda, né? A gente está entendendo que é um campo produtivo, porque senão a gente vai ficar tutelando sempre essa pessoa, né? Então a gente precisa entender como que a gente oportuniza o trabalho para que elas possam trabalhar, e o campo da arte é um potencializador de geração de renda e de trabalho. Quando você vai fazer uma intervenção num patrimônio público tombado, você esbarra, né, nos órgãos reguladores, isso pode, isso não pode, isso pode, não, isso pode. Na verdade, o que se pode, se tem vontade, a gente consegue chegar lá. É uma negociação, como a Regina disse, assim, a normativa não é clara do que pode e do que não pode, mas se você vai desde o início do projeto e você persegue realmente a acessibilidade, acho que você consegue ter boas conquistas. Há de se ter muita vontade para chegar às soluções que a gente conseguiu. Então, são, às vezes, anos de negociação para conseguir botar uma rampa. Mas a gente consegue no final. Quer dizer, se você realmente apresenta aquilo com justificativa, enfim, se você também respeita o que o patrimônio está querendo preservar ali daquela fachada, daquele tombamento interno, enfim, a gente há de procurar o que realmente importa dentro daquele tombamento, para respeitar esse tombamento, e há de se ter soluções criativas para conseguir realmente essa acessibilidade global, né, do equipamento. Então, se eu tenho um espaço cultural muito grande, como um museu britânico, Victoria and Albert Museum, enorme, o que eles pensam como acessibilidade? Além de ter rampa, elevador, plataforma elevatória, banheiro acessível, banquinhos de alumínio dobráveis, muito simples e baratos, que todas as pessoas que visitam o museu podem pegar eles em determinado espaço, circular pelo museu e sentar aonde quiserem. Então, uma mãe que está amamentando um bebê pode utilizar o banquinho, um idoso pode utilizar o banquinho, um estudante cheio de sacola, carregado, que vai desenhar uma escultura no museu. Então, provando que a acessibilidade também se faz em coisas simples, em coisas cotidianas. Eu tenho já uma relação com a Baixada antiga. Infelizmente, na minha apresentação, eu não tenho nenhum exemplo da Baixada, mas eu vou contar que em 2011, junto com a Firjan, foi um projeto que eu participei, Firjan, DCT, a gente trabalhou em 9 municípios da Baixada Fluminense, no projeto Calçadas Acessíveis, e um dos municípios, Paninópolis. A gente fez a capacitação de técnicos das prefeituras desses 9 municípios, e foi um trabalho árduo. Você mostrava, reunia, nem sempre iam todos os secretários de cultura, de urbanismo, mas a ideia era mobilizar esses gestores políticos para a questão da acessibilidade. E foi fantástico porque a mobilização foi grande, quando eles viam e não sabiam muita coisa, eu acho que foi um aprendizado grande. Eu tenho os dois olhares, eu tenho um olhar de poder público e tenho um olhar também de cidadão com deficiência. Infelizmente, o poder público não cuida da pessoa com deficiência como as organizações não governamentais cuidam. Eu acho que as organizações governamentais têm feito, as organizações não governamentais têm cumprido um papel fundamental no que tange ao debate dos direitos das pessoas com deficiência e interiorizar esse debate para os governos. Para a gente poder realizar uma política democrática, cidadania cultural para pessoas com deficiência, nós temos que estar nos conselhos municipais de cultura. Nós temos que estar nas conferências municipais e conferências estaduais de cultura apontando a pauta da acessibilidade cultural. Porque se nós não estivermos localmente fazendo isso, a gente não vai avançar na cidadania cultural para pessoas com deficiência.